agora nós temos o prazer de receber aqui no Multiverso uma pessoa que eu já conheço assim de vista, pelas suas passagens aqui por Criciúma, na mídia, em redes sociais. É uma pessoa que transmite uma paz já só em olhar, tá? E realmente eu acho que ele tem um pouco dessa questão da iluminação que a gente já vai entender, que é o professor Oswaldo Murahara, presidente nacional da Manabucai no Brasil, e ele é responsável pelo movimento de iluminação da humanidade, responsável por propagar isso aqui no país. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Estou aqui devido ao grande crescimento de pessoas que receberam essa vibração daquilo que a senhora deu uma introdução, né? Olha, que demais. O senhor é japonês? Meu pai veio de Kagoshima, é bem perto de Okinawa. Sim. E a Kagoshima, do ponto de vista histórico, saíram muitos, podemos chamar de pessoas que devolveram o Japão ao império, do shogun, dos samurais, da ditadura. Conseguiu criar um novo Japão, uma nova imagem do Japão. Então, na realidade, criou heróis e pessoas que amam a sua pátria, amor ao país. Quer dizer, viveram esse conceito de que o homem e o país é uma coisa só. Talvez, contar essas histórias seja bom para o mundo, para iluminar. Com certeza. Até salvar a humanidade. O homem, basicamente, não é espécie física, material. O conteúdo do homem é espírito. E o espírito vem antes da matéria. Quer dizer, acreditamos que o homem tem dentro de si uma parcela de Deus, que é a origem de tudo, né? E essa vibração que está ligado a essa fonte criadora do mundo é algo espiritual. E o homem é algo espiritual, não é só matéria. A natureza humana, essencialmente, é amor, é criatividade e viver o ideal, o sonho, né? Que a humanidade hoje necessita desse sonho. Sem esperança e sem sonho é difícil viver nesse mundo atual, né? O professor tem 80 anos, o que te motiva a acordar todos os dias? Bem, eu na verdade, como Cristo disse, sou antes de Abraão, então eu posso também tentar imitar isso, né? Sim. Desde que Deus é algo eterno e o homem sendo filho, né? Filho de Deus, então todos nós temos 880, então 80 quer dizer infinito. Honra-se muito o passado e agradece muito o presente olhando para o futuro, né? Sim. Dando corda, né? Pegando a carona, né? A origem do Japão, a ideia de conceituar as coisas, diz assim, tudo começou no mito, mitologia. Mas por que estudar mito? Mito é a narração dos deuses, é Deus. Se você estudar a história dos deuses, você acaba virando também divindade, né? Agora, se você afasta dessa divindade, você vai tornar animal, né? O que é a Manabucai? O que é? Eu estou aqui acompanhando a professora Ivana, que é grande educadora, e eu acho que ela poderia dizer o que ela entendeu por Manabu. A Manabucai, ela nasceu para salvar o ensinamento. Porque o ensinamento estava sendo distorcido. Depois que o mestre Masaharu Taniguchi ele foi para o mundo espiritual, foi tomado outro rumo, né? Quem assumiu a Seichi-no-e é de uma outra linha de pensamento que é totalmente inverso daquilo que o mestre Masaharu Taniguchi ensinou. E aí estava sendo desviado e assim, como vocês veem, né? Trabalhar o poder da mente,
a questão do positivismo e essas coisas é algo que a gente encontra em qualquer lugar. Então, a Seitinoe ficou só nisso, né? E a parte que é sagrada, que é espiritual, que faz com que preencha o nosso ser, ela não existia mais. Eu participei da Seitinoe até um tempo que foi se dissolvendo essa parte que é espiritual. Essa parte que alimenta. Sei. Não tinha mais. Tem que estar em comunhão. E aí vai perdendo aquela convicção de que ali tem Deus e vai ficando fraco e vai trabalhando só a parte assim, o poder da mente. Só o mental. Só aquela parte que é do fenômeno. Poderia dizer que é como se fosse aquele papo de coach, né? Que fica muito na... Exatamente. E esquece o propósito, por que a gente tá... Isso. Então, tinha um diferencial muito grande de um trabalho assim de coach e o trabalho da Seitinoe. Só que depois foi ficando mais ou menos... E aí o Manabucai vem para poder resgatar essa Resgatou e pegou lá no profundo para aquilo que o mestre veio. O que o mestre ensinou de verdade. A gente ensina, a gente aprende, né? A gente estuda só o ensinamento do mestre Masaru Taniguchi. E o professor conviveu com o mestre? Assim, eu eu não sei se porquê, mas já tive a sorte. A sorte de... privilégio. 20 anos. 20 anos. Nossa. Eu não sabia, né? Eu perdi o pai, talvez tenha esse lado, né? 8 anos, papai vai para o mundo espiritual. Eu sou mais velho. E a caçula, uma semana, quinta, né? Minha irmã caçula. Após a morte do pai, uma semana depois, veio a minha irmã. Então, a mãe é que foi salva pela Seitinoe. Aí a mãe é que me disse, conduziu, né? Abriu as portas para o lado da Seitinoe, né? E a minha mãe, então, o que levou ela a acreditar foi uma vizinha. Uma senhora vizinha tinha um problema de saúde, câncer uterino. Aí veio um professor japonês da colônia falar da Seitinoe. E doença não existe. Deus não criou a doença. Aí essa senhora vizinha, amiga da minha mãe, levantou o braço e perguntou: eu não tenho uma noite feliz com o marido por causa da doença. Aí o professor sorria, fica alegre, aceita, né? E ela disse: aceitar? Doente assim? 3 meses depois, veio o mesmo professor. Aí ela foi, deu relato. Aí a minha mãe conversou com essa senhora. Mas a senhora estava doente e assim mesmo aceitou o marido. Aí ela disse: homem não é matéria, homem é espírito. Aceitei meu marido espiritualmente e o câncer desapareceu. Nossa. Foi o início da Seitinoe na nossa família. Tá. Mas que história incrível, quer dizer, assim nasceu então essa parte espiritual Sim. da sua família. Então a Manabu, que a professora Evânia acabou de explicar, né, deu testemunho da validade, né, porque 3 coisas dentro da doutrina filosófica, né, falar do Jisso. Jisso é essência da vida. Jisso da vida, quer dizer, a vida original, né? Falar do Jisso do Japão, Jisso do imperador e Jisso da humanidade. Então, quando a senhora Koga estava falando do Japão, né, ela enfocou bem, né? Manifestar a força verdadeira, a missão verdadeira do povo japonês. Então a Manabu conseguiu sistematizar e explicar de uma linguagem acessível, né? Para a pessoa entender. E eu no princípio eu achava que brasileiros aceitar ou assimilar essa parte seria difícil, mas não. Veja que a professora Evana fala do imperador, fala do Kojiki. Kojiki é a literatura mais antiga do Japão, né? Antes da Bíblia já tem, né? Antes da Bíblia. Então é um lado bem curioso. Eu acredito que esse ensinamento do Manabu é como um tesouro para o Brasil. O mestre, quando veio aqui, o mestre Masaru Taniguchi disse: o Brasil é a segunda pátria do povo japonês.
Uau! E ele disse ainda, eu quero, da outra vez, nascer no Brasil. Olha que interessante. E por que, professor, na sua Talvez avaliação? talvez porque as mulheres brasileiras são bonitas. O único país que pode realmente levar a fonte da verdade ao mundo inteiro é o Brasil. É o Brasil. Não tem outro. O Brasil é formado por quase etnias de 50 países. Sim. O mundo inteiro está aqui. Por isso aqui o Brasil é um paraíso, na verdade. Sim. Como fazer despertar para isso é fundamental, né? Se Cristo disse, reino de Deus está no interior de cada um, quando a pessoa olhar para dentro de si, com certeza vão compreender. Professor, como representante desse movimento, presidente nacional, né, do Manabu no Brasil, você viaja o Brasil todo, então? Onde há convite, né? Sempre que acontece de alguém me convidar, eu procuro participar. Agora, acredito que com a ajuda da comunicação, que são as senhoras que trabalham aqui, para mim a senhora parece anjo. Anjos falando. Porque se nós temos algo, mas se não tem algo para divulgar, quer dizer, sim, um meio, comunicar, né, a verdade. Exato. Então, todas as pessoas que trabalham no meio de rádio ou qualquer outra comunicação, a maioria são jornalistas, né? Sim. Tem uma formação acadêmica, sim, conhece o mundo. Agora, se este grupo entender ou aceitar ou ajudarem a divulgar, o que falta é isso que eu gostaria de pedir. Ajude a gente a divulgar. E como é que faz para as pessoas que querem conhecer, por exemplo, né? A professora Ivana, ela atribui como uma religião, o senhor falou como uma filosofia, enfim, mas essas mensagens boas, né, que vocês passam às pessoas, esse encontro da espiritualidade, como é que faz para a pessoa que está ouvindo aqui a gente agora na 92 e quer buscar isso? Eu acredito que o número 1, né, seria revistas, livros, editando livros, porque o próprio mestre, o fundador, diz assim: eu não sou o autor é Deus. Quer dizer, nós não temos a pretensão, né, o objetivo aparente de querer só jogar uma filosofia, não é isso. Nós queremos mostrar que o caminho da verdade, o caminho que salva a humanidade, a mudança do mundo, é preciso que as pessoas entendam que não há necessidade de muita gente, não. Basta uma pessoa. Jesus começou sozinho, com seus discípulos. Buda também. Os seguidores de Cristo também. O mesmo Emerson, outros filósofos, né? Hegel ou Sócrates, todos os filósofos, todos eles entraram em contato com a corrente da verdade. E essa corrente da verdade é algo eterno, que não pode acabar. Não vai terminar, né? E se tudo veio de Deus, na verdade, todos são deuses. Sim. E a história do Kojiki é a literatura antiga japonesa, mais antiga, né? Mostra como o povo japonês vive hoje. É o modelo, na verdade. É a linha, né? É a bandeira. E nós estamos divulgando isso, que a religião, até hoje, não tem divulgado. Divulgou apenas a sua crença. Seria sectarismo. Deus não pode estar feliz de gente que é da religião, tá um falando mal do outro. Assim como o pai ou a mãe não gosta de ver teus filhos em desarmonia. Deus é pai, portanto ele não pode ser mesquinho. Nós costumamos, por exemplo, Deus me ajuda a ganhar na Mega Sena, né? A encontrar um bom namorado, tá? Ajude isso, ou acertar até num bingo, né? Num bingo, pra mim já tá bom o bingo. Mas Deus fez o mundo, nós precisamos avançar mais. Precisa. Não é egoísmo.
Deus não é mesquinho de querer só dar um pouquinho. Deus está rindo da humanidade que está pedindo só coisa muito, muito limitado. Aqui é paraíso. O homem tem capacidade infinita dentro. E como manifestar isso? Essa é a parte que nós estamos trabalhando. Como? O método. Como, aonde, em que momento, com quem.